Olá pessoal, paz de Cristo a todos. Vamos aqui a segundo vídeo, segunda parte do primeiro que eu fiz, titulado como De Graça ou Pago, e possivelmente acrescentarei aí por fé ou por direito, a questão das obras da lei. Fazendo esse vídeo em resposta, estou tentando mastigar o máximo possível, como eu mostrei o significado do termo ergon no grego, poiel, poiel, o verbo poiel, a preposição eis, de fora para dentro, en, no meio, dentro, e ek ou ex, ek, diante de uma consoante, e ex, diante de uma vogal. Quer dizer literalmente de fora para dentro, indicando origem, procedência, derivação. Vamos ler aqui no texto grego, você pode ler na sua versão em português. Não vai mostrar com tanta beleza assim, com tanta amplitude como no texto grego, mas serve para você compreender. O problema é que alguém pega todo, como eu falei no vídeo anterior, a pessoa pega toda a carta aos Romanos e quer sintetizar apenas no capítulo 3, versículo 31. E pega toda a carta aos Gálatas e quer sintetizar apenas no capítulo 3, versículo 21, ignorando o contexto. Aí também eu posso pegar a Bíblia e dizer que a Bíblia apoia o suicídio quando Judas chega lá no livro no Evangelho segundo Mateus e diz que Judas, lançando a moeda do templo, no templo, foi suicidar-se. E aí eu pego a segunda parte, intero lá com a parábola do bom samaritano, onde Jesus diz assim: vai tu e faz o mesmo. Vamos lá? Romanos, a partir do versículo 19 do capítulo 3. Mas aí, por prudência, você deve começar a ler do capítulo 1. E aí você vai até o capítulo 7, e seria melhor se você fosse até o capítulo 11, para que você entenda o capítulo 12. Entendeu? Mas vamos lá. Sabemos, portanto, que as coisas quais a lei diz. Quem diz? Ronomos. Nomos, lei. Vamos aqui, só averiguar isso aqui. Não é que nem todo mundo sabe grego. Quer dizer o termo nomos, que está sendo até que é vomos, no português. Nomos. O que é nomos no grego? Nomos. Nomos. Eu lendo, acabei muitas vezes não fazendo isso. Não mostrando. Nomos. Cadê nomos? Nomicos, nomos. Vamos aqui o que é nomos. Tá vendo aqui o termo? Nomos. Entendeu? Vem de nemo, distribuir, repartir, apacentar, habitar. Cadê? Aqui, ó. Lei. Mais adiante, aí se refere o que? O livro da lei, o Pentateuco, etc. Então, nomos quer dizer lei. Então, temos sabido, na verdade, pois que os quais a lei diz aos em ou dentro na lei fala, ou seja, a lei, gente, ela fala para aqueles que estão na lei, dentro na lei, ou seja, ao povo judeu. É só você ler o capítulo 2. Por isso que tem que pegar um versículo de acordo com a conveniência de um estudo, ou de um vídeo, ou de uma apostila, não, você tem que pegar a partir do capítulo 2. A lei, ela foi feita apenas para o povo que foi tirado do Egito, para que eles aprendessem a ser povo. Nós não aderimos ao judaísmo.
que começou com o farisaísmo. Não, nós estamos nos tornando, sendo trabalhados, deveríamos estar sendo trabalhados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Aprendermos a como se comportar como um filho de Deus, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conhecido também como Sadraque, Mesaque, Beltesazar e Abednego, tiveram que aprender a cultura da Babilônia para servir a Babilônia. E como servo, nem como filho. Aqui é para aprender a ser filhos. Então o modelo não é adventismo, não é assembleísmo, não é erudismo, nada de nenhum ismo. O modelo é Cristo. Meus filhinhos, os quais os sintadores de parto, até que Cristo ser formado em nós. Então, temos sabido, aqui é o perfeito, no grego que indica uma ação que aconteceu no passado, cujo efeito dessa ação permanece no presente. Temos sabido, portanto, que as coisas as quais a lei diz, a us na lei ou dentro da lei fala, a fim de que, gente, toda a boca, a palavra estoma, de onde vem o termo estômago, em grego estoma quer dizer boca, a fim de que toda a boca seja calada. E passivo de julgamento se tornem. A lei de ser calada, primeiro, a lei diz apenas àqueles que estão debaixo da lei. E o que é que diz lá em Gálatas? Que Jesus se fez maldito para nos comprar. Paulo falando aos judeus e também aqueles que não são judeus. Tanto é que no versículo 28, se eu não me engano, de Gálatas, diz que agora não existe nem mais quem está revestido de Cristo. No versículo 27 de Gálatas 3, quem se reveste, se envolve, ele não está mais dentro da lei, está dentro da roupa, ou da roupagem, ou da justificativa, da justificação em Cristo. Agora não tem nem macho, nem fêmea, nem judeu, nem grego, nem servo, nem liberto, nada disso. Então, a fim de que toda boca seja calada e passível de julgamento estejam, ou se tornem. Todo mundo diante de Deus. Então, pela lei, todo mundo tem que ficar calado. Aqueles que estão na lei tem que ficar calado e passível de julgamento. Gente, isso está escrito. Por causa das obras da lei, por causa das obras provenientes, derivadas da lei, não será. Isso aqui já é Romanos, gente, que eu estou lendo. Romanos capítulo 3, a partir do 19. Não será justificada cada carne diante dele, ou nenhuma carne diante dele. O judeu, a antiga aliança, não sei agora, mas a antiga aliança não tem essa ideia de corpo como nós. Usa-se sempre o termo carne para indicar a composição e a natureza humana, que é débil, fraca, decaída. Então, porque das obras provenientes da lei não será justificada nenhuma carne diante dele. Dele quem? De Deus. Porque por meio da lei, através da lei, é o conhecimento do pecado, ou seja, a lei veio para evidenciar e mostrar o que é pecado, o que é a dissimulação, o que é errado. Só que o versículo 21 diz o quê? Mas agora, isenta a parte separada da lei,
a justiça de Deus tem sido manifesta. Olha de novo o verbo perfeito, verbo indicativo, perfeito, passivo. Tem sido manifesta, ou seja, é uma coisa que aconteceu no passado e o seu efeito permanece no presente. Então, mas agora, a parte da lei, isenta da lei, a justiça de Deus tem sido manifestada ao ser testemunhada por meio da lei, entendeu? A lei e os profetas profetizaram até. Então, qual o propósito da lei? Primeiro, mostrar o que é pecado. Segundo, dar testemunha que viria a remissão por meio da fé. A lei e os profetas. Moisés disse lá na lei, o Senhor levantará um profeta como eu. E você tem que pegar, gente, o todo do texto e o todo da Bíblia. E Isaías diz lá em Isaías 53, ele levará sobre si as nossas iniquidades. O pecado que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras. Então, agora, isenta da lei, justiça de Deus, tem sido manifestada ao ser ou sendo testemunhado. O verbo martir, o termo martir no grego, gente, é testemunha. Então, sendo testemunhada por meio da lei e dos profetas, a lei e os profetas profetizaram até João, que até João aí começou a se cumprir, entendeu? Né? Profetas. Mas a justiça de Deus, a justiça, pois, de Deus, por meio da fé de Cristo Jesus, para, olha a preposição eis, indicando objetivo, para todos os que creem, não é o que todos que trabalham, praticam a lei, para todos que creem. Porque não existe distinção, não há macho, nem fêmea, grego, judeu, liberto ou escravo, não há distinção. Porque todos pecaram e foram privados, cortados, excluídos da glória de Deus. Aqui esse rusteruntai, que é o do verbo, eu participio do verbo rusterel, como você não paga a embasa, o que é que acontece com ela? Corta o seu abastecimento. Então deixamos de ser abastecidos da glória de Deus e aí morremos. Sendo justificado sem pagamento, gratuitamente, na graça dele, por meio da redenção da que existe substendidamente, existe em Cristo Jesus, da existente em Cristo Jesus, o qual expôs publicamente, Deus, propiciação através da fé nele. Então Deus é propício, gente, não por prática de obras, mas da fé na obra de Cristo, por meio da fé no sangue dele, para demonstração da justiça dele, por meio através da tolerância dos pecados antecedentes, no tempo da longanimidade de Deus, para o quê? Para a demonstração da justiça dele, agora, no tempo, né? É porque é meio complicado mesmo agora.
no tempo atual, para ser ele quem? Deus, justo e justificador aqueles que é proveniente da fé em Jesus. Aí o versículo 27 ele faz uma indagação. Eu aconselho que vocês leiam, gente. Leiam na sua versão, depois de ler o vídeo. Leia na sua versão várias vezes os capítulos do 1 até o 7. Nesse caso aqui você lê do 1 até o 4, todo o 5, para você entender. E depois você lê de novo do 1 até o 11 para que você compreenda. Vamos lá? Portanto, onde está a jactância? Foi excluída. Por qual tipo ou por qual natureza de lei? Das obras, está vendo aqui ergon, que eu falo tanto nos outros vídeos, das obras? Ou seja, do produto do trabalho, aquele trabalho que você executa e tem o direito de receber? De modo algum, mas por meio da lei da fé. Lei da fé, não é a lei das obras, que aqui tem muita gente que não compreende. É ver o termo lei, já pensa logo, decálogo e especificamente sábado. Imputamos, pois, ser justificado na fé o homem, isento de obras da lei. Entendeu? A obra renumerada da lei. Ou Deus é a pena dos judeus. De modo algum, também dos gentios. De modo algum, também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que um único Deus, o qual justificará a circuncisão proveniente da fé e a incircuncisão através da fé. Tanto o circuncidado, gente, como o circunciso serão justificados não das obras da lei, mas por meio da fé. Aí diz aqui, versículo 31, que muita gente só pensa que só tem esse versículo. Então, a lei estabelecemos por meio da fé. Cadê? Então, a lei abolimos por causa da fé? De modo nenhum, mas a lei estabelecendo. Ou seja, rapaz, tudo que a lei falou acerca de Deus é, primeiro, eu não tenho como cumprir a lei. Mas como ele falou que ele providenciaria um meio de eu ser justificado, de alguém levar sobre si todas as minhas faltas, ele cumpriu também. Está lá embaixo. Assim como ele ele me deu a lei para mostrar o que é pecado, e eu vejo o que é pecado, e eu não sei saber agora, ter consciência de que eu não consigo, como está lá o discurso de Pedro no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Atos. Agora eu vejo que eu não tenho como suprir, né? Eu não estou à altura de cumprir todas essas ordenanças. Ela também aponta para onde eu devo crer, e de fato ele cumpriu todos os requisitos da lei. E agora eu posso crer, por misericórdia e graça, que eu serei salvo. Então, que
diremos ter... Opa, aqui, esse aqui que é interessante. Quem fica somente no versículo 38. Então, que diremos ter achado Abraão, o patriarca, de nós, segundo a carne, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão das obras, de dentro das obras, foi justificado, ele tem do que se jactar, se orgulhar, mas não perante Deus. Porque, vamos chegar lá. Porque, vamos lá. Porque o que a Escritura diz? O que é que a Escritura diz? Vamos lá. Creu, pois, Abraão em Deus. Há quem diga que a lei não, ele resistia a Deus. Tá certo, vamos chegar lá. Creu, então, Abraão em Deus, e foi imputado a ele para a justiça. Pois ao que trabalha, o salário não é imputado segundo a graça, segundo o favor, segundo o imérito. Que graça é o quê? É imputado segundo, é contabilizado segundo a graça, mas de acordo com a dívida. Se trabalhou, para quem ele trabalhou, essa pessoa deve a ele uma dívida. Entendeu? Ao pois não trabalhando, ao que não trabalha, aqui, que grego é meio complicado, mas ao que não trabalha, na fé, pois, ao estar na fé, pois, ao que justifica, está na fé no que o justifica o ímpio. É imputado a fé dele para a justiça. Como, aliás, também Davi fala, o bem-aventurado, a bem-aventurança do homem, ao qual Deus imputa a justiça isento de obras. Ao termo de novo, ergon. Todos os vídeos eu falo a respeito desse ergon, que é o trabalho remunerado. E ao que trabalha, ele tem o direito de receber. Não é um presente. O que é que diz Davi? Vamos lá? Capítulo 4, versículo 7. Bem-aventurado o qual é perdoado as iniquidades, e ao qual são cobertos os pecados. Bem-aventurado o homem, o varão, o macho, o marido, o qual nunca imputa o Senhor pecado. Então, a bem-aventurança esta bem-aventurança na incircuncisão, ou era sobre a incircuncisão, ou também sobre a... Puxa, é difícil. Então, a bem-aventurança tal é sobre a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Declaramos, pois, que é imputado
que é imputado a Abraão a fé, para a justiça, onde então, como foi imputada? Em circuncisão estando, ou seja, quando Abraão já tinha sido circuncidado, ou em incircuncisão? Não em circuncisão, não foi quando ele estava circuncidado, mas em incircuncisão. E está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8 em diante. Aqui. Não em circuncisão, mas quando estava na incircuncisão, e o sinal recebeu da circuncisão para autenticação da justiça da fé, da incircuncisão, para ser pai de todos os que creem através da incircuncisão, para imputar também aos mesmos a justiça, e pai da circuncisão aos que não da circuncisão apenas. Não somente então tornou pai da circuncisão, não apenas para os que são da circuncisão somente, mas também aos que caminham onde? Nas pisadas, nas pegadas da incircuncisão da fé do pai nosso Abraão. Eu vou ler só Gálatas aqui, vou pular, que depois você lê o resto. Não, vou ler aqui. Vou continuar lendo aqui, depois eu leio Gálatas, né, para não ficar meio coisa assim. Porque aqui, ó, quando fala aqui no versículo 11, quando foi que Abraão recebeu a promessa? Você vai ver em Gálatas capítulo 3, a partir do 8, que Deus deu a promessa a Abraão, e depois de Abraão crer, ele deu a circuncisão, e depois de Deus selar essa promessa de ser herdeiro do mundo, 430 anos depois foi que veio a lei. É o que Paulo fala lá, mas o povo diz diferente, né? O povo quer dizer ao contrário da escritura, dizendo que a escritura está errada e eles estão certos. Vamos lá, versículo 16. O versículo 13. Ora, não através da lei a promessa foi feita a Abraão. Está vendo aqui? Ora, não por meio da lei a promessa a Abraão, ou a promessa da semente dele. Então não foi por meio da lei que foi feita a promessa a Abraão, ou da semente dele de ser herdeiro, ser do mundo, mas por meio da justiça da fé, porque nem lei existia, apesar de alguns forçarem dizer que a lei de Deus já existia porque ele descansou no sétimo dia. Não é descansar, gente, é cessar de fazer aquele trabalho, porque já foi cumprido, já foi completado. Tem que estudar a ideia do termo Shabat. Porquanto, se os da lei porque se os que provêm da lei herdeiros têm sido se tornado, a fé tem se tornado inútil a promessa. Porque se os que da lei
são herdeiros, o herdeiro tem sido feito a fé e tem se tornado inútil a promessa. Leia na sua versão. Então, se é da lei a promessa, o povo quer continuar, então a fé, a promessa da fé é inútil. Orgue, quer dizer ira, aqui. Porque a lei, a ira, opera. Gente, isso aqui é forte, ó. Porque, cadê? Aqui, porque a lei, a ira opera, leia na sua versão, a qual, pois, não é lei nem e qual não é lei, e por o qual, pois, não é lei, nem transgressão. Ah, muito bem aqui. Muito bem aqui. Tá vendo como é difícil? Porque o qual não é lei, ou seja, onde não existe lei, nem transgressão, ou seja, onde não há lei, não há transgressão. Por causa disto, provém da fé. Por meio disto, vem a fé, a fim de que, segundo a graça, para ser garantido a promessa a toda a descendência, não a da lei somente, mas também ao de dentro da fé, o qual é Pai de todos nós. Pronto, aqui tá bom, gente. Depois eu vou ler o capítulo 3 e o 4 de Gálatas. Não vai dar para concluir, porque já está bem extenso. Você vê que é meio difícil a gente tentar explicar, porque é preciso ler e mostrar na escritura para a pessoa ver, para ver que eu não estou olhando segundo a versão tal, segundo fulano de tal, segundo o pastor da minha denominação. Nada disso, é a escritura. Então eu aconselho que você leia exaustivamente do capítulo 1 até o capítulo 1. Você começa do capítulo 1 até o capítulo 4. É bom que você vá até o 6, mas nesse caso aqui que a gente está fazendo esse estudo aqui, essa análise, na verdade, leia do capítulo 1 até o capítulo 5. Para você entender que é graça, não é lei. Se você quiser pagar dízimo, fazer isso, fazer aquilo, gente, isso é coisa para judeu. Que mesmo que ele receber a Jesus como Salvador, para que não escandalize outro judeu, ele precisa cumprir. Como Paulo fala lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios 10. Se eu comer carne e escandalizar meu irmão, eu não comerei por causa do meu irmão. Então, quem está debaixo da lei está sob maldição. Ponto final. Deus abençoe. A paz.